Olá, meninos e meninas! Hoje nós vamos iniciar a nossa terceira aula de Fundamentos de Redes de Computadores. O que nós aprendemos na última aula? Nós aprendemos conceitos importantes, como a definição de redes de computadores, que é quando eu tenho computadores que estão interconectados e que podem compartilhar recursos como arquivos, periféricos. Aprendemos também o motivo de ligar computadores em rede, certo? E o alcance geográfico dessas redes, que pode ser LAN, WAN ou MAN. Hoje, nós vamos conhecer os tipos de redes. Vamos iniciar agora a rede ponto a ponto. É uma rede bem simples de ser montada, certo? Porque qualquer computador pode ser um servidor de dados ou periféricos, porque não há esse papel específico de servidor. Ela é usada em pequenas redes, né? Quando tem até 10 computadores, como em ambientes como escritórios, pequenas empresas, certo? Ela tem um baixo custo, mas é fácil de ser implementada. Tem uma baixa segurança, não necessita de tanta segurança assim, e possui um simples sistema de cabeamento. Aqui nessa imagem, nós temos a representação da rede ponto a ponto, certo? Daniela tem uma impressora que Maria e Antônio desejam utilizar. Como Maria e Antônio fariam para poder utilizar essa impressora de Daniela? O computador de Daniela teria que ser configurado para compartilhar esta impressora, certo? Neste caso, o computador de Daniela se tornaria um servidor para o computador de Maria e o computador de Antônio. Lembram da nossa última aula em que eu posso compartilhar recursos numa rede de computadores? Este é um grande exemplo, a impressora. Na minha empresa, eu não preciso comprar várias impressoras para esses 3 funcionários utilizarem. Eu posso ter uma e compartilhar para todos. Então aí nós temos também a rede cliente-servidor. Ela é adequada para uma rede maior, com mais de 10 computadores que necessitem de um alto grau de segurança. Ela possui um maior custo do que a rede ponto a ponto, mas também possui um maior desempenho. A implementação dela já necessita de especialistas, porque a manutenção e configuração é feita por um administrador de rede. E esta rede, ela tem a presença dos servidores, que nada mais é do que computadores ou equipamentos que são capazes de oferecer recursos aos demais computadores da rede. Certo? Então, o servidor oferece um maior desempenho para executar uma determinada tarefa, porque ele vai ser específico para essa tarefa, porque não vai executar outras tarefas ao mesmo tempo. Ele vai ser um servidor dedicado, vai ser só aquilo que ele vai fazer, ok? Então, nós temos vários tipos de servidores. Aqui eu trouxe para vocês o servidor de arquivos, que é responsável por armazenamento de arquivos, onde ele apenas entrega o arquivo solicitado pelo cliente. Aqui nós temos um cliente, né, que está necessitando de um documento que está nesse servidor de arquivo. É basicamente assim. O cliente diz assim: "Ei, servidor, eu estou precisando desse documento aqui, viu?" Aí o servidor de arquivo vai lá e diz assim: "Tá certo." Ele pega o arquivo e diz assim: "Pronto, o seu documento é esse daqui. Já estou lhe enviando." Aí o cliente tem acesso a esse documento que estava no servidor. Esse servidor, ele é dedicado aos arquivos. Então, essa solicitação e requerimento de documento seria bem mais rápido do que numa rede ponto a ponto. Então, nós temos aqui também o servidor de impressão. Neste caso, ele é responsável por processar os pedidos de impressão que são solicitados por computadores da rede e enviá-los a impressoras que estão disponíveis.
certo? O servidor é responsável por enviar os dados para as impressoras corretas e na ordem de chegada. É tipo assim, eu tenho 2 computadores que estão tentando imprimir numa determinada impressora que está compartilhada, certo? Que está na rede, no caso. Esse servidor de impressão, ele vai organizar essas solicitações. Se o computador 01 enviou primeiro do que o computador 02, então o servidor de impressão, ele vai dizer, ó, o computador 01 vai ter que imprimir primeiro porque ele pediu primeiro para imprimir na impressora, ok? E então nós temos o servidor de aplicações. Ele é responsável por executar aplicações cliente-servidor, como por exemplo um banco de dados. Um banco de dados é algo que geralmente a gente utiliza para armazenar os dados de um sistema, por exemplo. É muito utilizado por desenvolvedores, programadores, certo? Banco de dados vai ser uma disciplina que nós vamos ver também posteriormente. Esse tipo de servidor vai executar aplicações e processar os dados. Então, é possível que vários usuários acessem e manipulem ao mesmo tempo uma única aplicação, fazendo com que todos os dados fiquem sincronizados. Aqui nós temos a representação também, né, do cliente com o seu servidor, em que o cliente faz a consulta e o servidor apresenta o resultado da consulta. Aqui nós temos o servidor de e-mail. Ele é responsável pelo processamento e entrega de mensagens eletrônicas. Aqui o cliente João está querendo mandar uma mensagem para Maria, a cliente Maria, e esse servidor de correio eletrônico vai otimizar esse procedimento, certo? Ele é bastante utilizado em empresas, em órgãos públicos, certo? Então aqui nós temos a diferença entre a rede ponto a ponto e a rede cliente-servidor. Na rede ponto a ponto, nós temos 2 computadores em que um, muitas vezes, realiza o papel de servidor, mesmo sem ser. Então, esse procedimento de solicitação e resposta vai ser mais lento do que o do cliente-servidor. Por quê? Porque a rede cliente-servidor, ele vai ter um servidor específico para aquele procedimento. No caso aqui, ele vai ser um servidor de arquivos. Então, essa solicitação do cliente para o servidor, o pedido de resposta vai ser muito mais rápido do que na outra rede. Porque ele só vai executar esse tipo de procedimento. Vai ser um servidor de arquivos, então vai ser bem mais rápido. Então, nós temos o sentido da comunicação, que vai ser o simplex. Nesse tipo de comunicação, nós temos apenas um sentido de transmissão. O receptor não pode fazer o papel de transmissor, e neste caso nós temos o exemplo de sinal de TV e sinal de rádio. No caso, como podemos perceber nessa imagem, esse computador está enviando para este computador. No caso, só tenho transmissão desse para esse. Eu não posso ter desse para esse, certo? Porque o receptor não pode fazer o papel de transmissor. Já no Half Duplex, existe uma transmissão e recepção que vão nos 2 sentidos. Ele é bidirecional, mas não pode acontecer ao mesmo tempo. Então, quando o transmissor envia um dado, o receptor tem que esperar esse dado para poder enviar uma resposta. Aqui nós temos um exemplo das redes com cabo coaxial, certo? Um cabo coaxial é um cabo mais antigo, mas nós vamos aprender conceitos de cabeamento, essas coisas em outras aulas, certo? Aqui nós temos um transmissor e um receptor. No caso, tanto um como o outro vai poder transmitir e receber informações, mas não ao mesmo tempo, certo? E aqui nós temos o Full Duplex, que ele é o realmente bidirecional. Nós temos a mensagem
da transmissão e recepção ao mesmo tempo, né? Aqui é de forma realmente simultânea. No caso, o Half Duplex, o receptor tem que esperar para poder mandar a mensagem. Neste caso, não. Ele já envia ao mesmo tempo. Então, existe no mínimo 2 canais de comunicação que podemos dar como exemplo o aparelho telefônico. Então, nessa atividade, eu quero que vocês digam a diferença entre a rede ponto a ponto e a cliente-servidor, certo? O que nós aprendemos hoje? Nós aprendemos os tipos de rede, que podem ser ponto a ponto ou cliente-servidor. Apresentamos algumas diferenças entre elas, né? Apresentamos alguns tipos de servidores e o sentido da comunicação, certo? Aqui algumas referências. Tenham um bom dia e até a próxima aula.